Ok, então, Romanos 7, versículo 1. Ainda só o 1, tá bom, irmãos? Ainda só o 1. É que eu vou... Semana passada eu fiz uma introdução, uma recapitulação da doutrina da justificação pela fé, começando lá do capítulo 1, a gente foi trazendo até chegar ao 7, para que a gente relembrasse o que nós tínhamos visto, tá bom? Hoje eu vou trazer para nós uma visão panorâmica do capítulo 7, para que de fato a gente só comece a estudar o capítulo na semana que vem, tá bom? É essa a proposta que eu tenho a vocês aqui. Então vamos ler Romanos capítulo 7, versículo 1. Nós vamos ler só o versículo 1, tá bom? E durante a nossa visão panorâmica do capítulo, eu vou ler com vocês todos os versículos, são 25 versículos, e eu vou tentar ver se eu consigo manter, de vez em quando, fazer uma leitura integral do capítulo, para que a gente se familiarize com ele, tá bom, gente? Então vamos ler o texto. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida. É só esse versículo, tá bom? Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida ou durante toda a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. Nós nos apresentamos a Ti, não mais como fizemos agora há pouco, Pai, mas agora a oração é por nós mesmos. Nós queremos pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, de maneira que nós possamos compreender a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é, como diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A Tua palavra, Senhor, tem o poder de nos libertar, de quebrar todas as cadeias das trevas, Senhor, e trazer luz para o nosso coração, para a nossa alma, Senhor. A Tua palavra, ela é luz para o nosso caminho, Senhor. É lâmpada que ilumina, é luz que ilumina, Senhor. A Tua palavra é o alimento da nossa alma, Senhor. A ignorância, a falta do conhecimento da Tua palavra traz destruição, Senhor, traz desgraça. Nós queremos pedir, então, que o Senhor nos ajude a compreender e que a nossa alma, Senhor, nosso espírito sejam alimentados por Ti nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Como eu disse, irmãos, a gente fez uma recapitulação a semana passada e a proposta era puxar todo o assunto até chegar em Romanos 7. Nós olhamos isso de maneira muito generalizada porque esse estudo que nós fizemos aí, essa recapitulação que eu fiz aqui em 45 minutos, eu gastei 3, 4 anos para ministrar, tá bom? Então nós fizemos apenas um apanhado para olhar realmente como é que nós chegamos aonde nós chegamos e por que nós vamos estudar o capítulo 7, tá bom? Então, relembrando aqui, capítulo 7, querido, ele é uma espécie, o 6 e o 7 é uma espécie de parêntese que Paulo faz para explicar um texto que ele citou em Romanos 5, 20 e 21. É bem interessante, né? Se você pensar assim, em termos de argumentação, de construção, do desenvolvimento da doutrina da justificação pela fé, a sequência natural do texto é de Romanos 5, 21, vai para Romanos 8, 1. Então, o que ele faz ali é abrir um parêntese para explicar os versículos 20 e 21, porque são dois versículos com um potencial tremendo, muito tremendo, queridos, para trazer confusão para a igreja. Eu diria a vocês que o entendimento equivocado desses dois versículos, ainda hoje, em pleno século 21, tem trazido grandes danos à igreja, entendeu? Porque desses dois versículos ali, querido, que surgem as duas maiores
Os dois maiores equívocos interpretacionais em relação à Escritura Sagrada, entendeu? As duas maiores confusões em relação ao entendimento do Evangelho. Porque no capítulo 6, Paulo trata da questão da graça. Paulo disse lá em Romanos 5, 20 e 21, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí, o entendimento errado desse texto leva as pessoas a questionar. Bom, se o pecado traz essa abundância ou essa superabundância da graça do Senhor, não deveríamos pecar para que Deus continuasse manifestando a sua graça de maneira abundante? Entende? Paulo escreve o capítulo 6 para tratar desse problema. E ele diz, olha, a lei... Deixa eu pegar o texto para não ler de maneira errada, tá bom? Vou pegar o texto de maneira correta para não fazer uma leitura equivocada e depois alguém me entender errado. É Romanos 5, versículo 21. Eu vou abrir aqui. Eu fui citar de cabeça, mas eu dei um branco aqui e eu não quero citar de maneira errada. Então eu vou abrir o texto para a gente ler. 5, 21. 20, só 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Se você pegar isso numa tradução um pouquinho mais contemporânea, deixa eu colocar aqui para comparar as traduções, aí nós vamos ter uma real noção assim do que está sendo dito aqui. Olha esse texto. Tudo que a lei contra o pecado conseguiu fazer foi produzir mais gente que desrespeitasse a lei. É uma paráfrase aqui no caso, tá bom? Vamos pegar aqui outro texto, na verdade. A lei veio fazer aumentar mais o pecado. É uma tradução literal. A lei veio para que o pecado aumentasse ainda mais. Então, você percebe, imagine, querido, que você fosse um judeu e que cresceu, com 12 anos de idade, você era obrigado a recitar toda a lei, toda a Torá, os 613 itens da lei. Você cresceu sob a influência da lei, a valorizar a lei. De repente alguém chega e diz assim, olha, a lei veio para que o pecado aumentasse. Qual é o entendimento que eu teria da lei? Então, essa lei não é boa. Essa lei tem que ser má. Como é que ela veio para que o pecado aumentasse? Entende? E aí Paulo vai escrever o capítulo 7, eu vou escrever o capítulo 7 para que a gente pudesse compreender realmente o que ele está ensinando aqui, irmãos. O que ele está ensinando aqui. Mas em acréscimo a essa ideia do versículo 20, querido, de que a lei veio para que o pecado aumentasse, nós temos Romanos 6,14. Lá Paulo diz assim, olha, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e debaixo da graça. Como assim nós não estamos debaixo da lei, entendeu? E o pecado só não tem domínio comigo, sobre mim, se eu não estiver debaixo da lei. Quer dizer que se eu estiver debaixo da lei, o pecado vai ter domínio sobre mim? Então, mais uma vez, querido, levanta-se uma dúvida cruel na mente de um cristão judeu a respeito da lei. Bom, eu queria que você entendesse isso, irmãos, porque nesses capítulos aqui, querido, que nós estamos estudando, do 1 ao 5, falando sobre a justificação, aqui do 6 e o 7, esse parênteses aqui, uma mensagem muito clara, irmãos, é pregada a nós, tá bom? Veja, Paulo já havia dito no 3, no 4, no 5, de maneira exaustiva, que a justificação, querido, ela se dá pela fé. Não é possível alguém ser salvo por meio da guarda da lei, entendeu? E essa pregação de Paulo, ela não era benquista, não era bem aceita pelos judeus. Eles faziam resistência, querido. Mesmo entre aqueles que haviam se convertido ao cristianismo, havia uma certa resistência por não entender realmente o que Paulo estava dizendo. Quando você pega em Romanos 3, versículo 8, a gente percebe essa resistência. Olha o que Paulo diz, querido, a respeito dos judeus. Olha, eu estou lendo aqui na NVT, porque ela explica melhor o texto. Olha como está colocado o texto. Romanos 3, 8. E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos... Veja, as pessoas estavam falando mal de Paulo,
criticando Paulo por aquilo que elas entendiam que Paulo estava dizendo. E o que é que elas entendiam que Paulo estava dizendo? Quanto mais pecarmos, melhor. Por causa da mensagem da justificação pela fé, querido, os judeus, ou talvez algum, até mesmo cristãos, né, gentios, mas que não nasceram debaixo do ministério de Paulo, não aprenderam com Paulo, poderiam entender de maneira tão errada a doutrina da justificação pela fé, que o entendimento que eles tinham dessa pregação de Paulo sobre a justificação pela fé era exatamente esse. Paulo, você está me dizendo que quanto mais pecarmos, melhor será, então? Porque parece que é isso que você está ensinando, entendeu? Olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça, entendeu? Então parece que a mensagem de Paulo era uma mensagem, querido, que franqueava o pecado das pessoas, entendeu? Não se importava muito. Isso é tratar a lei com um certo desdém, querido, entende? Olha, irmãos, entenda uma coisa aqui. Para os judeus, querido, a lei não era só um meio de se alcançar a salvação, mas também era para os judeus, querido, o meio em que eles poderiam alcançar santidade. Sabiam disso? A lei era tudo para o judeu. Paulo trata disso, irmãos, em Gálatas. Em Gálatas capítulo 3, nos versículos 2 e 3, ele trata dessas duas coisas. Da lei como ferramenta para se alcançar a salvação e da lei como ferramenta para se alcançar a santidade. Olha o que Paulo diz, querido. Gálatas 3, 2 e 3. Olha, Paulo perguntando assim, meio que num tom irônico e um tom assim meio de incredulidade. Olha assim, deixa eu me perguntar apenas uma coisa a vocês. Vocês receberam o Espírito Santo porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Sabe aquela pergunta que Paulo não está acreditando naquilo que ele está ouvindo. Ele fundou aquela igreja, ele estabeleceu aquela igreja, ele pregou o evangelho para aquela igreja, mas aí ele continuou a sua viagem e outros líderes, né, um cristão convertido ao cristianismo, né, veio e começou a ensinar uma mensagem diferente, entendeu? Paulo tinha dito, olha, a lei não pode te salvar, a lei não pode te santificar. Mas aí esses pregadores judeus vieram e disseram, não, você tem que guardar a lei. Aí Paulo faz uma pergunta, irmão, que todos nós deveríamos fazer a quem acredite que é possível ser salvo por obras, né? Ele pergunta assim, olha, vocês receberam o Espírito Santo em decorrência da obediência à lei ou porque vocês creram na mensagem que vocês ouviram? Que pergunta cortante é essa, irmãos? Mas a segunda pergunta é tão cortante quanto essa, né? Ele pergunta, olha, será que perderam o juízo? Olha o tom, irmãos, olha o tom de Paulo falando com essa igreja. Tendo começado no Espírito, ou tendo começado crendo no Espírito, recebido o Espírito por meio da pregação, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Ou seja, por que agora estão querendo viver em santidade ou praticar a santidade por conta própria? Com tudo isso em mente, querido, é muito importante que a gente entenda, querido, o que Paulo vai dizer a respeito da lei nesse capítulo 7, porque o que há de confusão, irmãos, em relação a isso, em relação a esse capítulo, hoje eu estava ouvindo a mensagem, irmãos, olha que os dois pregadores que eu mais admiro no Brasil são Nicodemos e Hernandes Dias Lopes. Para mim, não tem pregadores melhores do que eles, entendeu? Mas eu ouvi o Nicodemos pregando sobre esse texto e ele diz que... Aqui, tá, deixa eu fazer uma ressalva. Vem aqui, irmãos, porque eu acho isso... Eu acho importante. Eu ouvi a pregação do Nicodemos. Ele entende que Paulo esteja falando aqui, esse homem aqui que Paulo vai falar aqui, tá, que vai citar aqui, assim, exaustivamente, é o homem que sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer, que vê uma lei no seu corpo diferente daquilo que há na sua mente, ele sabe que deve obedecer à lei, ele conhece a lei, mas ele não consegue viver isso. Então, olha só, eu tenho um profundo respeito, irmãos, por Nicodemos. Na verdade, quase todos os livros do Nicodemos eu tenho em casa, entendeu?
Algumas pregações eu faço baseado naquilo que ele escreveu. Considero Nicodemos o maior intérprete da Bíblia que nós temos em terras tupiniquins, aqui no Brasil. Não há ninguém igual a ele. Mas eu acredito que ele não está correto quando ele interpreta a pessoa de quem Paulo está falando. Ele diz que a pessoa de quem Paulo está falando aqui é uma referência aos judeus que saíram do Egito antes de receber a lei do Monte Sinai. Eu ouvi a pregação dele de Romanos 7 e eu fiquei meio assim, meu Deus do céu, né? Aí hoje eu estava ouvindo o Hernando Dias Lopes falando sobre isso, e o Hernando Dias Lopes disse que do 13 em diante até o 25, o homem ali descrito é o próprio Paulo, entendeu? É Paulo falando de si mesmo. E eu fiquei sem acreditar, irmãos. Eu sei que a linha reformada, entendeu? Teologia reformada, boa parte dos seus defensores acreditam que Paulo esteja falando de si mesmo. Eles acreditam nisso, na verdade, entendeu? Grandes homens de Deus defendem que aquela pessoa descrita por Paulo ali, do 13 até o 25, é exatamente Paulo mesmo, tá bom? Eu tô seguindo, irmãos, a interpretação de Martin Lloyd Jones, vocês sabem disso. Eu já li esse capítulo umas 3 vezes e eu li ele agora nas minhas férias. Nos 15 dias que eu estava de férias, eu li o livro todinho, praticamente, o comentário de Romanos 7, todinho. E por mais que seja difícil de compreender, entende? Eu creio que eu vou mostrar a vocês que aquele homem não é Paulo, é impossível ser Paulo. Aquele homem não é uma referência a Israel, é impossível ser Israel. Mas se aquele homem ali é outra coisa, entendeu? E eu vou tentar mostrar isso a vocês quando a gente chegar lá. Então, assim, existem... E aqui para você, querido, se um dia você for ouvir Romanos 7 pregado por outro pregador, você vai ter um entendimento, as pessoas vão passar um entendimento diferente do que eu vou expor a vocês aqui, tá bom? Porque eu estou seguindo uma interpretação particular de Lloyd Jones, vocês já sabem disso. Toda a minha exposição de Romanos é baseada no comentário que Lloyd Jones escreveu de Romanos, tá bom? Então, a gente vai desenvolvendo um raciocínio. Uma coisa que eu percebo com relação a essas exposições é que a pessoa parte do versículo 7 como se não houvesse quase nada para trás, entendeu? E isso torna um pouco difícil o entendimento. É por isso que eu fiz uma recapitulação a semana passada, mostrando como foi que nós chegamos em Romanos 7, e é por isso que hoje eu quero te dar uma visão panorâmica para você entender melhor ainda Romanos 7, porque quando a gente começar a estudar, querido, fica mais fácil da gente entender aquilo que Paulo diz ali, tá? Feitos esses esclarecimentos, querido, vamos lá. Irmãos, qual é o grande e principal propósito de Paulo ao escrever esse capítulo? E a resposta para essa pergunta é mostrar a função e a intenção da lei dada por Deus a Moisés. Esse é o principal, tá bom, querido? Esse é o propósito central. Mas também, irmãos, ele intenciona mostrar que assim como a lei não pode justificar uma pessoa, a lei também não pode santificar uma pessoa, tá? São esses os dois propósitos desse capítulo. É entender a função e a intenção da lei. Por que Deus deu? Para que Deus deu a lei? Entende? E a gente pode até um pouco além, irmãos. A gente vai um pouco além, porque nós vamos ver aqui, querido, ao longo da exposição desse texto, que é impossível alguém ser santificado por meio da lei. É impossível. E nós vamos ver isso ao longo da exposição do texto. Agora vamos lá. Romanos 3:20 diz, olha, por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Veja, nenhuma carne, nenhum ser humano, em nenhuma época da história,
pode ser justificado pelas obras da lei. Por quê? Porque a lei não foi dada para justificar o homem. A lei foi dada para que nós tivéssemos o conhecimento do pecado, queridos. Esse único versículo aqui, irmãos, seria suficiente para destruir qualquer possibilidade de justificação através da obediência à lei. Agora eu quero te mostrar uma outra coisa no versículo 7, tá bom? Eu vou ler contigo aqui alguns versículos do capítulo 7. Primeiro, Romanos 7:5. Escute comigo, irmãos. E é bom que você ouça com atenção esses versículos, porque eles vão te ajudar, tá bom? À medida que você vai ouvindo, você vai facilitar o teu entendimento. Então, capítulo 7, versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora o 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Agora o versículo 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Agora o grito de desespero, irmãos, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aqui nós temos um homem, querido, que sabe o que a lei exige dele, mas não tem nenhuma força ou poder para obedecê-lo. Eu pergunto de cara a vocês, escute, só esses versículos aqui revelam um homem que sabe o que a lei quer dele, exige dele, mas ele não tem nenhuma força ou poder para obedecer. Me responda honestamente, querido. Isso poderia ser uma descrição do Paulo convertido? Do Paulo enquanto está escrevendo essa carta? Porque todos os verbos que Paulo vai usar do 13 ao 25, que o Hernandes Lopes diz que é uma referência a ele mesmo, todos os verbos estão no presente. Então, os estudiosos acreditam que ele está descrevendo a sua situação real. Então, a situação real de Paulo é de um homem que, mesmo sabendo que a lei exige dele, ele não tem nenhuma força ou poder para obedecer. Isso é a descrição de um cristão, irmãos. Eu acho meio complicado, entendeu? O que eu estou dizendo aqui, querido, o que esses versículos estão me dizendo, querido, eu poderia sintetizar ele numa frase. Assim como eu disse do versículo 19 aqui, de Romanos 3:20, que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, eu poderia dizer aqui, sintetizando esses versículos que eu li aqui em capítulo 1, no capítulo 7, que nenhuma carne será santificada diante dele pelas obras da lei. Porque é isso que os versículos dizem. Não é possível a obediência dele. Eu sei o que a lei exige, mas eu não tenho força e nem poder para cumprir a lei. A gente vai um pouquinho além, querido, dessa afirmação e dizer, querido, que a lei não apenas não pode santificar uma pessoa, mas que a lei ela é um empecilho à santificação. Que coisa chata, né? Dizer um negócio desse. A lei é um problema para quem quer ser santo, irmãos. Só existe uma saída para quem quer realmente ser santo, irmãos. E a saída é que essa pessoa precisa se livrar da lei. Quando a gente pensa na lei, irmãos, a referência mais comum a isso é o decálogo, entendeu? Que a gente chama de lei moral. Provavelmente há uma referência a isso, entendeu? Mas lei aqui no capítulo 7 tem alguns sentidos, não é só um sentido. Assim como na carta de Romanos, você vai perceber Paulo falando de lei em alguns sentidos, entendeu? Não num único sentido. Mas pense na lei no decálogo, irmãos. Aquilo lá não foi dado para santificar uma pessoa, querido. Aquilo lá foi dado para nos mostrar a nossa real situação diante de Deus. Pense nos mandamentos: não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura, de nada que há no céu, na terra ou debaixo da terra.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você tem que guardar um dia de descanso, no caso, o judeu guardava o sábado. Não matar, não adulterar, não mentir, não. Aí, pensa nos mandamentos. Aquilo não é dado, querido, para que você viva por ele. É lógico, né? Quando Moisés escreveu, ele, olha, se você obedecer, você viverá por eles. O problema é, ninguém consegue obedecê-los. Esse é o problema, entendeu? Então a intenção de Deus, Paulo diz em Romanos, Paulo diz em Gálatas, a intenção de Deus ao proclamar os seus decretos, os seus mandamentos, não foi que o homem fosse salvo por eles, foi mostrar a real situação do homem diante de Deus. É para que o homem se conheça, querido, e ele perceba que ele está distante do Senhor, que ele está constantemente quebrando os mandamentos de Deus. Bom, vamos então aqui, querido, olhar como é que o capítulo está organizado. Agora vamos olhar a estrutura desse capítulo, tá bom? E aí eu chamo sua atenção, agora eu vou ler com você, à medida que eu for citando as sessões que Paulo dividiu, 3 sessões, tá bom? Do versículo 1 ao 6, do 7 ao 12, do 13 ao 25. E à medida que for falando dela, a gente vai ler todos os versículos para que você tenha uma noção do que está escrito, tá bom? Então vamos lá, do versículo 1 ao 6, Paulo fala da relação do cristão com a lei, tá bom? Ele também mostra ali, nesse versículo 1 a 6, por que a mudança em nossa relação com a lei é absolutamente essencial, querido, para a nossa santificação, como foi para a justificação, entendeu? Vamos ler o texto e entender? Eu organizei isso aqui, irmãos, para a gente entender. A primeira coisa que Paulo faz, ele estabelece um princípio do versículo 7. Ele estabelece um princípio. O princípio é, versículo 1, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, ou durante toda... Esse é o princípio, viu? A lei tem domínio sobre a vida do homem enquanto ele vive. Esse é o princípio. Eu não vou entrar nesse, só vou mostrar. É a divisão do texto, tá bom? Essa primeira parte tem a função aqui, trata da relação do homem com a lei, e também foi dada para mostrar que a gente precisa dessa mudança com relação à lei, entendeu? Senão não consigo viver em santidade. Então, ele estabelece um princípio aqui. Nós vamos abordar isso semana que vem. A lei tem poder, a lei tem domínio. A palavra domínio aqui, irmãos, é a palavra Kyrios. É a mesma palavra para falar do senhorio de Jesus sobre nossa vida, entendeu? Kyrios. A lei tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida. É regra. Enquanto você vive, você está debaixo da lei. Aí ele vai exemplificar o princípio, irmãos. Olha como é que ele exemplifica. Versículo 2 e 3. Ele está dando um exemplo do que ele diz, do princípio que ele usou. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que não será considerada adúltera se, vivendo o marido, unir-se com outro homem. Porém, será considerada adúltera se, vivendo o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair núpcios. Ele pega uma das coisas mais básicas da sociedade, de qualquer sociedade, em qualquer época, entendeu? É a lei a respeito do casamento, do ato conjugal, do matrimônio. A mulher, ele diz, está ligada ao marido enquanto ele vive. Se ela se unir a outro homem, ela vai ser considerada adúltera, porque a lei diz que não pode. É adultério. Mas se o marido morrer, então ela está livre da lei, né, do matrimônio, e agora ela pode contrair novas núpcias, porque ela não está quebrando nenhuma lei. Porque a lei que ligava ao marido deixou de existir quando o marido morreu. Esse ele está exemplificando, tá bom? Só para você entender o que está sendo colocado aqui. Agora ele faz a aplicação. Ele estabeleceu o princípio, ele exemplificou o princípio, agora ele vai fazer a aplicação do princípio. Versículo 4, irmãos. Esse é provavelmente o versículo mais importante de toda a carta, tá bom? Porque ele traz a aplicação. Tá? Olha só, assim, meus irmãos, também vós. Só que aqui, querido, tem uma coisa muito interessante, irmãos.
Pela lógica do texto, querido, vocês entenderam aqui, né? Ele está usando o casamento para exemplificar o princípio de que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, entendeu? Ele usou a figura do casamento. O marido morre, a mulher está livre da lei do casamento, do matrimônio. No caso, a lei aqui é exemplificada pela mulher ou pelo marido? Vocês entenderam a pergunta? A lei tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida. Aí ele vai exemplificar. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Se o marido morrer, a mulher está desobrigada da lei do casamento, entendeu? Então, ele tá mostrando aqui que a lei é o marido e nós somos a mulher, tá bom? Essa é a analogia que ele está usando aqui. Só que a analogia de Paulo aqui, ela para bem aqui. Quando ele vai fazer a aplicação da analogia, querido, aí ele investe. Porque olha o que ele diz, olha, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Veja, na analogia, quem morre é o marido. O marido é a figura da lei, representa a lei. E a mulher somos nós. Então, pela lógica da analogia, quem deveria morrer era o marido, era a lei, e não nós. Mas a lei não morre, querido. A lei é a lei de Deus, a lei permanece por todo sempre. Então, Paulo, quando faz a aplicação, ele diz, olha, assim também vós morrestes em relação à lei. Olha que coisa interessante, irmãos. E nós morremos em relação à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Percebe aqui, querido? Aqui é dado um fim à lei. Eu espero que você entenda, tá bom? Se eu morri, a lei não tem mais nenhum domínio sobre a minha vida. Lembra do que ele disse lá? A lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. Se o homem morreu, a lei não tem mais domínio sobre ele. E como foi que nós morremos? Nós morremos por meio do corpo de Cristo. Essa é a aplicação. É daqui que tudo vai brotar, tá bom? É daqui que tudo vai brotar. Agora, ele faz as deduções a partir da aplicação que ele fez. E quais as deduções, irmãos? Olha só, versículos 5 e 6. É muito interessante, querido, isso aqui. Na verdade, irmãos, quando a gente pensa no texto dessa forma, quando você olha para o texto dessa forma, há um princípio aqui de argumentação que é um negócio assim extraordinário, querido. Ele estabelece o princípio, ele exemplifica o princípio, ele faz a aplicação do princípio, e uma vez que ele fez a aplicação, ele vai passar a tirar as deduções daquilo que ele fez, tá bom? E as deduções são essas. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Olha só, querido, ele está falando de quando nós estávamos debaixo da lei. Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, né, foram postas em realce pela lei, né, e elas operavam em nossos membros. Aí, agora, porém, tá vendo? São duas coisas. Uma negativa, de quando nós vivíamos segundo a carne, onde as paixões pecaminosas eram postas, né, em realce pela lei. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que aqui estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O restante desse capítulo, irmãos, é uma exposição dessas duas deduções. Ele faz duas deduções aqui. Uma em relação àquele que estava debaixo da lei, e a outra em relação ao fato de que nós somos libertados da lei. Dos versículos 7 ao 12, ele fala de quando nós estávamos debaixo da lei, e depois ele vai falar desse outro. É uma coisa assim impressionante, querido, que Paulo faz aqui. Bom, esse versículo aqui, o 4, como eu já disse, provavelmente ele é o versículo mais importante da carta, querido. Paulo, olha só, Paulo diz que o crente morreu em relação à lei. Mas como o crente morreu? Aí ele responde, através do corpo de Cristo.
Assim, meus amados irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. E por que o crente teve que morrer, querido, em relação à lei? Para que ele pudesse pertencer ao outro. É tipo assim, enquanto ele estava casado com a lei, ele não podia casar com Cristo. Ele tinha que dar um fim à lei. Como é que ele dá um fim à lei? Ele não pode matar a lei, então ele foi morto. Entendeu? Ele foi morto. Aí, uma vez que ele morreu e ressuscitou, porque está implícito aqui a ressurreição, uma vez que ele morreu e ressuscitou, agora ele pode pertencer a Cristo. Então, olha, enquanto estávamos debaixo da lei, nós não poderíamos pertencer a Cristo. Mas por que precisamos pertencer a Cristo? Ou perguntando de outra maneira, qual é o propósito de pertencermos a Cristo? E o próprio texto responde, para que frutifiquemos para Deus. O que Paulo está dizendo aqui, querido, é que enquanto um homem tentar viver a sua vida baseado na lei, ele nunca vai conseguir dar frutos. Um homem nunca vai conseguir santidade tentando produzir essa santidade baseado na lei, tentando obedecer à lei. Não vai conseguir, querido. Nós vamos ver isso aqui na prática, tá bom? Nós vamos perceber isso aqui na prática, nos versículos de 13 até ao 25. É impossível, por mais que eu conheça, por mais que eu saiba o que a lei quer de mim, o texto vai dizer, eu não consigo obedecer à lei, eu não consigo atender aos requisitos. Eu sei quais são, mas eu não consigo obedecer. É um negócio complicado, né, irmãos? Só que essa verdade, irmãos, não está só aqui no capítulo 7, irmãos. Se você voltar para o capítulo 6, você vai encontrar a mesma coisa. Romanos 6, 21 e 22. Olha a similaridade, irmãos, entre esses versículos aqui, que eu acabei de ler aqui, 4, 5, 6, e os versículos 21 e 22 do capítulo 6. Ele diz assim, olha, naquele tempo, que resultados colheste? Qual é esse tempo? Quando vocês viviam debaixo da lei. Quando vocês estavam casados com a lei, tá bom? Somente as coisas, naquele tempo, que resultado colhestes? Aí ele responde, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. O fim da lei, ou das coisas que a gente pratica porque está debaixo da lei, é morte. Agora, porém, a mesma coisa, irmãos, libertados do pecado, ou seja, agora que nós morremos para a lei, que nós fomos ressuscitados e fomos unidos a Cristo, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, é a mesma coisa, irmãos. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Queridos, o que interessa, e aí eu cito aqui Lloyd Jones, o que interessa ao apóstolo é a produção desse fruto para Deus. E a tese aqui, querido, no capítulo todo aqui, é que você jamais poderá produzir fruto para Deus enquanto estiver ligado à lei, casado com ela. Há somente um modo de produzir fruto para Deus, é estar casado com o Senhor Jesus Cristo. Essa linguagem metafórica é interessante, tá bom, queridos? Repetindo o que eu já disse, se você tentar, querido, viver uma vida de santidade por meio da lei, você vai falhar e falhar miseravelmente. Foi o que Paulo disse para os Gálatas lá, eu li isso no começo, entendeu? Não vai dar certo, não vai funcionar. Deixa eu abrir Gálatas, irmãos, novamente. Você vai entender melhor ainda o que está sendo dito aqui. Gálatas 3, eu acho que é versículo 3, deixa eu só dar uma olhada aqui. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? É uma pergunta assim, querido, de alguém quase incrédulo. Será que vocês realmente estão querendo fazer isso? Olha isso aqui, mano, a Nova Bíblia Viva. Será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhes deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa em obedecê-las agora os fará cristãos mais fortes? Entende? É isso que ele está dizendo aqui, irmãos. Só é possível dar fruto para Deus, querido, se nós estivermos ligados a Cristo. Há um texto que é perfeito para isso. João 15. Sem mim nada podeis fazer. Então, usando essa mesma linguagem aqui, metafórica de Paulo, querido, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, enquanto estivermos casados com a lei, não podemos dar frutos para Deus. Em outras palavras, jamais poderíamos produzir fruto para Deus se aquela relação não tivesse sido mudada
e nós não estivéssemos uma nova relação. Ou seja, eu estava ligado à lei, eu estava debaixo da lei, debaixo do pecado, mas aí eu morri através do corpo de Cristo, eu ressuscitei e agora eu estou ligado a Cristo. E porque eu estou ligado a Cristo, então agora eu posso dar fruto para Deus. É isso que Paulo está ensinando. Agora, a segunda divisão do texto, irmãos, ela vai dos versículos 7 ao 12. E ela é muito, muito especial, querida, essa divisão. Porque ela é uma espécie de defesa em relação à lei, querido. Olha como é que começa esse texto, irmãos. Olha só. Que diremos, pois? Olha a pergunta. É a lei pecado? Por tudo que Paulo disse nos versículos 3, 4, não, do 4, 5, 6. A pergunta que vem melhor... Irmãos, lembre-se. Aqui Paulo está escrevendo à igreja de Roma. Uma igreja que não foi ele que começou, não foi ele que fundou essa igreja, entendeu? Então ele está escrevendo uma carta para apresentar àquela igreja a mensagem que ele prega, entendeu? Ele quer usar aquela igreja para que ela o envie para a Espanha, entendeu? Então ele escreve uma carta se apresentando e apresentando à igreja a mensagem que ele prega. Só que ele vai escrevendo e aí ele sabe que é uma comunidade muito forte de judeus lá. Então na igreja tem muitos judeus. Então ele vai falando algumas coisas e ele sabe. Isso vai levantar questionamento. Então antes que esses irmãos levantem o questionamento, na carta que ele está escrevendo, ele levanta o questionamento e ele responde. Olha só, que diremos, pois? Os irmãos acabaram de ouvir o texto, cara. Vamos aqui, irmãos, vamos. Isso fica bom quando a gente faz isso, olha só. 7, o 4, 5, 6. Vamos lá. Sair da comparação aqui para a gente facilitar a nossa vida. Olha só. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, parece que a lei é um problema, entendeu? É por isso que se pergunta, que diremos, pois, é a lei pecado? E Paulo responde, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outra hora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, perceberam? É a lei pecado? Por que ele começa dessa forma? Por causa daquilo que tinha sido dito nos versículos, praticamente no 5, tá bom, querido? No 5 e no 6, irmãos. Por isso, é bom que a gente entenda, irmãos, porque assim, um entendimento equivocado, querido, desse texto, poderia levar alguém a questionar se era a lei que estava produzindo o fruto para a morte. Tá? É por isso que Paulo faz uma defesa da lei. Não, a lei é boa, a lei é perfeita, a lei é espiritual, a lei é santa, entendeu? E aí ele mostra, querido, que o problema não é a lei, tá? O problema da falta de fruto não é a lei. O problema da falta de fruto, querido, somos nós, entende? O problema não está na lei, o problema está em nós. Em nós, é o que ele vai dizer. Ele diz a mesma coisa, irmãos, é interessante isso, ele diz a mesma coisa lá em Romanos 8:3, né? Olha o que ele diz lá, é a mesma coisa, dita de forma assim tremenda. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu filho, ou seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. A lei estava enferma, ele está falando disso. Havia uma enfermidade ou uma fraqueza na lei. Só que ele diz que não era exatamente na lei, era em nós, né? A lei estava enferma pela carne, era a carne que estava fazendo isso, querido. E é exatamente isso que Paulo vai explicar aqui nos versículos
de 7 a 12. O problema não é a lei, o problema é o ser humano, é o pecado do ser humano. A lei é santa, a lei é boa, a lei vem de Deus, a lei é justa. Não é ela o problema somos nós. E agora a última sessão, querido, que vai do 13 ao 25, é uma explicação de maneira prática e experimental de tudo que ele disse no restante desse capítulo aqui, tudo que ele falou atrás, tá bom? Escute, irmãos, responda, irmãos, só responda francamente, honestamente. Ouça e me diga se isso aqui é uma descrição de um crente. Ouçam. E mais, se isso aqui é uma descrição de Paulo enquanto ele escreveu essa carta, tá bom? Ele diz: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se não faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Irmãos, isso aqui é uma descrição de um crente. Não estou dizendo que nós não passamos por lutas desse sentido, tá bom? Nós passamos. Mas isso é uma descrição de um crente, porque nós temos aqui a descrição de uma pessoa totalmente derrotada, irmãos. De uma pessoa totalmente incapaz de obedecer à lei. De uma pessoa frustrada espiritualmente. Eu não consigo entender que isso aqui é uma referência a Paulo e a todos os cristãos, querido. E não é Paulo aqui, novo convertido. Aqui é Paulo em pleno desenvolvimento do seu ministério, entendeu? Eu não entendo que seja Paulo, irmãos. E eu vou tentar mostrar a vocês que não é, de forma alguma, tá bom? Então, veja, querido, Paulo aqui, ele explica de maneira prática qual seria a nossa situação se ainda estivéssemos debaixo da lei. Em outras palavras, querido, o que ele está dizendo aqui é que a santificação seria completamente impossível se ainda estivéssemos casados com a lei. É o que ele está descrevendo aqui. Aí eu pergunto novamente, essa é uma descrição de um crente? Essa é uma descrição de Paulo, tá? E eu finalizo basicamente, irmãos, com uma citação do Lord John a respeito dessa sessão aqui, querida. Olha o que ele diz, olha. Na verdade, ele fala do capítulo todo, olha. É sem dúvida, de todas as escrituras, a mais profunda análise do pecado, ele está falando do capítulo todo, tá bom? Como também dos meios do pecado e dos seus resultados. Não há nenhuma exposição mais profunda sobre o pecado do que ele é e de como age do que aquela que se encontra aqui. É, de fato, incomparável nesse aspecto. É também uma vigorosa explanação a respeito da função da lei e do lugar da lei na vida do crente. É também a mais grandiosa exposição de toda a gama de exposições contidas nas Escrituras sobre a impotência final da lei no que se refere à salvação. A proposta central do capítulo, querido, não é falar do homem em si. Paulo está usando aqui um personagem. Deixa eu adiantar uma coisa a vocês. Dos versículos 7 ao 12, os verbos estão no passado. Ele está falando de uma pessoa ali.
Essa é a exposição que eu vou defender. Do versículo 13 ao 21, ele está falando do presente. Esse personagem do versículo 13 ao 21 é um personagem fictício, criado por Paulo, para explicar a nós o problema da lei, a função da lei, entendeu? A impossibilidade de uma vida santa se alguém quiser viver isso às custas da lei, entendeu? Baseado na lei. Então, querido, é a linha de raciocínio que nós vamos desenvolver ao longo da exposição dessa carta. Irmãos, eu quero convidar vocês, e aqui eu faço aqui alguns apelos, tá bom? Primeiro, eu peço que você tenha paciência pela a quantidade de repetições que vocês vão ouvir, e a repetição aqui, ela é pedagógica, ela tem a função de inculcar na nossa mente, no nosso coração, algumas verdades importantes que precisam ser repetidas para que a gente compreenda com ela melhor, tá bom? Eu gostaria muito de pedir a vocês que realmente querem tirar um proveito melhor da pregação desse capítulo, que vocês lessem o capítulo. Uma vez ou outra vá lá e leia. Eu vou tentar manter isso aqui, de vez em quando eu leio o capítulo, começar a reflexão lendo o capítulo todo para que a gente tenha a noção do que está sendo dito. Mas também gostaria muito de pedir, querido, se não for exagerar demais, que você não se contentasse apenas com a pregação aqui. Você vai ter essas mensagens no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Irmãos, tira lá uma horinha lá, durante a semana, tira uma horinha lá e ouve novamente a pregação. Se você quiser se aprofundar mais ainda, faça isso em casa, com um caderninho na mão, tentando extrair alguma coisa. Veja, irmãos, na opinião de Lloyd Jones, a mais profunda análise a respeito do pecado e dos meios que o pecado age na vida do ser humano. É uma das mais profundas explanações a respeito da lei de Deus e do lugar da lei de Deus na vida do crente. Então nós temos aqui, querido, algo muito, muito profundo que vai exigir de nós, querido, concentração, esforço, dedicação e uma disposição e um desejo sincero de aprender, irmãos, de aprender. Então, que você tenha paciência, que você ouça. Aqui você vai pegar uma coisa ou outra, por isso que eu sugiro que você ouça outra vez em casa, entendeu? Porque eu gostaria muito, irmãos, que a gente tirasse o melhor proveito possível da exposição desse texto. Por isso a gente vai pegar ela devagarinho, sem muita pressa. Vocês percebem, nós já estamos com 2 horas de pregação e nós ainda nem entramos no texto, tá bom? Tudo isso é proposital para tentar facilitar o entendimento que nós teremos desse capítulo. Tá bom, queridos? É isso, nós vamos orar agora e a semana que vem a gente volta para expor o texto. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos pela graça de poder meditar na Tua palavra, Senhor, de poder estudá-la. Senhor, assim como o Senhor fez com Lídia, lá em Filipos, enquanto Paulo pregava, o Senhor abriu o entendimento dela, Pai, para que ela absorvesse aquilo que estava sendo ensinado, Senhor. Faz isso conosco, Pai. Abre o nosso entendimento, Pai. Nós possamos absorver o entendimento, a compreensão da Tua palavra, Senhor. E isso nos fortaleça, nos alimente, Senhor. Isso nos ajude na nossa caminhada, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti, eu peço a Ti, eu suplico a Tua ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos.